Olá, aqui é o Jair Magueta. Primeiro vídeo do canal Magueta sobre opinião, né? Agora a gente vai falar sobre o UFC 304, que aconteceu em Manchester, na Inglaterra, num horário bem diferente. Deu 7 horas da manhã, tava acabando o card, então os ingleses estavam até... teve até vídeo de gente dormindo na arquibancada, que foi bem engraçado e bem diferente. Mas pro Brasil foi o mesmo horário sempre, acabou às 2, 1h30, 2 da manhã, por aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o card preliminar primeiro, vou pensar algumas lutas que eu gostei mais do card inteiro e vou dar alguns pontos positivos do card preliminar. Gostei muito da luta do Mick Parkin contra o Bazensky, acho que é o nome dele. O Mick Parkin é um peso pesado da Inglaterra, do Reino Unido, entendeu? Tem bastante poder de nocaute, boas mãos, tem 4 vitórias no UFC e 28 anos. Pode ser uma boa promessa para substituir o Aspinall. Talvez no futuro chegar a ser um top 10, top 5, não sei, e acabar encabeçando grandes eventos na Inglaterra, porque acontece que temos a derrota do Leon Edwards agora, tem um Perry Pimid em ascensão, o Mokaev foi mandado embora, precisa de grandes estrelas do Reino Unido dentro do UFC. Então, Mick Parkin é um bom exemplo de um lutador que pode ganhar visibilidade no UFC. Já colocaria ele contra o Jairzinho Rosenstruck na próxima luta. Pega o Jairzinho do Suriname e vamos ver o que é. Dos dois com a mão pesada, mão de bigorna, vamos ver qual vai ser a melhor saída. Ele apareceu mais atlético, então nessa categoria de peso ele vai deitar e rolar. O segundo destaque que eu dou nos cards mais preliminares é o do Buskauskas contra o Prashino, acho que é assim que fala o nome dele, que foi uma luta muito empolgante, pra mim a luta da noite, uma luta super empolgante entre um lutador que tem umas mãos incríveis e um karateka do Karate Kyokushin muito bom, com um contragolpe muito bom. O Bukauskas começou muito melhor a luta no primeiro round, tipo, dominou, entendeu? Sobrou na luta inteira, entendeu? E aí começou a segunda luta também sobrando e fazendo a pressão, e lutando no boxe, encurtando. O Pracino ficou meio perdido em relação à distância dos dois e foi caminhando para trás, colocando as costas da grade. No final, no meio do segundo round, numa dessas o Pracino sentiu e foi pra grade, e o Buskauskas foi pra cima dele de forma maluca, assim, e tomou um chute, um dos chutes mais bonitos que eu já vi dentro do UFC em espaço tão curto. Um chute muito curto, num espaço muito próximo entre o lutador e o adversário, e o Pracino conseguiu chutar ele com as costas na grade, na cabeça, um chute muito absurdo. E o Buskauskas sentiu, o Pracino foi pra cima e ganhou esse round, né? E aí eu fiquei com uma expectativa grande de acontecer uma virada, porque o Karateka conseguiu muito bem nessa parte, assim, sabe? E conseguiu muito bem ajustar a distância, conseguiu se enxergar no jogo. O Buskauskas é um grande lutador, lutou com o Vitor Petrino, tomou um cacete pro Vitor Petrino, mas eu acho ele um bom lutador, entendeu? Pesado, grande, 93 quilos, tem poder de nocaute também, mesmo não tendo nocauteado algumas lutas recentes. E no terceiro round, o nosso queridíssimo Bukauskas fez o que tinha que fazer. Colocou pra baixo. Isso não é uma luta de kickboxing, nem de MMA, nem de K1 pra você ficar lutando em pé sem ter mínimo pensamento em relação a colocar pra baixo. Então ele foi e fez a tática perfeita aqui, que foi colocar pra baixo a luta e ganhou com katagatame muito bem encaixado do Pracino. Apertou bastante, o juiz foi bem interromper, o lutador bateu, foi bem na interrupção, então gostei bastante dessa luta também. Aí fomos para a luta do Mokaev contra o Manel Kape. Confesso que eu estava com hype exclusivamente para essa luta. Eu sabia que o Aspinall ia sobrar na parte em pé e eu acreditava, sem sombra de dúvidas, que o Leon Edwards ia passar o trator em cima do Belal Muhammad. Então não criei expectativa sobre essas lutas, então até me surpreendi, foi positivo que o final do evento eu fiquei positivamente impactado, entendeu? Mas a luta do Mokaev era a que mais me dava atenção. Mokaev deu uma cabeçada no Kape, no PI do UFC, abriu um rombo na cabeça dele há algumas lutas atrás, ele até foi lutar com um machucadinho na cabeça que as pessoas viram e tal. Aí tem uma história de que
o Mokaev falou que queria se acertar com o Manuel Cap e pediu para que ele fosse tirar uma foto com ele no PI de novo, para eles ficarem bem e tal. E na hora que ele tirou a foto, o Manuel Cap, segundos depois que ele tirou a foto, o Mokaev deu um soco na cara do Manuel Cap. Crocodilo, safado, malandro, crocodilo. Não é atitude de lutador de MMA, nunca se faça isso, entendeu? Bater na covardia, chamar o cara pra resolver um problema na conversa e chegar lá e dar uma porrada no cara. Beleza, deu essa confusão. Recentemente, na saída do hotel, 2 dias antes da luta, eles se encontraram, as equipes, e saíram na porrada de novo. Pelo jeito, o Mokaev deu uma queda no Manuel Cap, ficou lá batendo por cima, nada demais, ninguém se machucou. Mas é feio pra organização, que sempre preza um lugar que anti-violência, querendo ou não, é um esporte de combate e por si só a violência tem que andar lado a lado com isso. Mas esse tipo de provocação, essas brigas fora do ambiente da luta, fora do ringue, fora do octógono, acabam criando e aumentando esse sentimento de preconceito mesmo com o UFC, achar que todo mundo é briguento, que arruma confusão na rua e tal, essa coisa que é antiga, que já conseguiram tirar, mas esses tipos de lutadores acabam dando problema pro MMA, e eu acho que não é uma boa estratégia você promover assim as lutas. Graças a Deus eles não usaram as brigas dele como promoção durante a luta, até porque eles não estavam no card no principal, então não tinha tanta necessidade de usar isso, mas eu acho que foi uma confusão muito grande. Acabou que chegaram no octógono, quase se estranharam de novo no octógono, 1000 seguranças para homens de 1,70 m, 65 de altura andando assim, e os seguranças de 2 metros segurando eles. Então, tinha inúmeros seguranças durante antes da luta. Os dois pareciam aqueles cachorrinhos assim, sabe? Vou morder. 2 pincher. No final, o juiz deu o gongo, começa a luta, o primeiro round foi completamente morno. Morno. Muito morno. A luta foi chata, entediante, o primeiro round, aquela manutenção de distância. O Mokaev melhorou em relação aos chutes, conseguiu trazer chutes novos, diferentes. Ele tinha dificuldade na parte em pé e tinha dificuldades também na parte do chão de finalizações. Então ele trazia, o grappling dele é muito bom, mas não é um grappling tão efetivo, né? E aí na parte em pé ele sentiu uma melhora dele, falta punch, falta força. Então é um lutador que precisa trabalhar nisso. Na força, no punch, porque ele encostava no Manuel Cap, as pessoas faziam a reação da plateia, mas não tinha um impacto tão grande. Teve um chute muito bom que ele deu no segundo round no rosto do Manuel Cap, mas foi só isso mesmo. Ele não tem um punch muito potente para dar medo nos adversários, então ele é um lutador mais técnico. E tem gente que é assim, o próprio Leon Edwards teve aquele chute maravilhoso contra o próprio Kamaru Usman, mas ele não é um lutador que seja brutal, que seja muito forte, que tem aquela mão que possa decidir a luta, entendeu? E os lutadores se fazem assim também, entendeu? Tem grandes lutadores no UFC que não são nocauteadores e que conseguem ir lá e fazer uma luta inteira. O Max Holloway também assim, é uma pessoa que constrói o nocaute, e se eu fosse a equipe do Mokaev, focaria nesse tipo de lutador, para ele ser esse tipo de lutador. Segundo round, Manuel Cap machucou. Aí machucou o pé, ficou naquela indefinição de quem que vai conseguir, se ele vai conseguir aproximar, se ele vai conseguir quedar. O Manuel Cap defendeu quase todas as quedas do Mokaev, muito bem de defesa de queda, mas prejudicou. O Manuel Cap me lembra muito o Davidson Figueiredo, que é um lutador peso mosca, que o grande potência dele e o grande ponto forte dele é a força e o poder de nocaute. Então, é um lutador mais parado, que aceita mais golpes, mas que tem na mão uma potência muito grande. Tanto de canhoto, que ele revezou a luta inteira, de canhoto, de destro, ele tem potência, ele tem punch. Isso assustou o Mokaev, que acabou ciscando mais a luta inteira. Então, batia, saía, inteligente. E com o pé machucado, o Manuel Cap, que era menor, tinha que pressionar. Isso dificultou muito ele andar no octógono, nessa questão de pressionar o Mokaev. Então foi uma coisa bem complicada, assim. E esse machucado definiu a luta, assim, porque o terceiro round, ele ganhou o terceiro round, o Manuel Cap, mas não foi tão decisivo quanto ele podia ser. Se tivesse ganhado esse round antes da lesão, teria levado a luta. Então, no terceiro round, eu marquei pro Manuel Cap. Acho que ele ganhou. Acho criminoso as pessoas acharem que o Mokaev ganhou a luta.
na minha visão, assim, o terceiro round, porque 30-27 não faz nenhum sentido, porque o que acontece, grande parte dos juízes do UFC não entendem que a guarda precisa ser ativa. Quem dá por baixo precisa apanhar para você dar vantagem pro outro. Só a queda por si só não é definição nenhuma. E teve uma luta boa em pé, melhorou em pé o Manel Kape, mesmo assim com dificuldades para andar, e o Mokaev derrubou ele. Só que ele deu várias cotoveladas muito absurdas, eu não sei como é que não abriu a cabeça do menino, que parecia um ovo, entendeu? Muitas cotoveladas, e não abriu a cabeça dele, mas eu achei muito ativo pelo chão, tentou sair numa chave de joelho, muito interessante, porque ele viu do Javel Filho, né, que é o lutador brasileiro, que quase pegou o Mokaev nessa chave de joelho, e ele tem dificuldades. Foi muito fácil para o Manel Kape sair no joelho do Mokaev. Foi tipo, tava na guarda fechada, ele trocou para meia guarda, abriu mão da guarda fechada, trocou pra minha guarda, foi pra guarda profunda e saiu na perna. Foi muito fácil, uma coisa até que um cara que tem um nível de grappling que ele fala que ele tem, o Mokaev, esse aquilo maravilhoso, é até meio estranho de se ver. No final, o Mokaev foi melhor em pé e a parte de chão, eu de verdade achei o nosso queridíssimo Manel Kape melhor no chão, que não faz nenhum sentido de qualquer analista. Essas cotoveladas que deu por baixo, eu achei, não fez nenhum sentido. Qualquer analista colocaria que o Mokaev ia ser pior em pé e melhor no chão. Só que, na minha perspectiva, ele se inverteu, mesmo o Kape sendo muito bem em pé. E o Kape, pra mim, é o futuro da categoria, mesmo tendo só 30 anos, tendo 30 anos, sendo mais velho que o Mokaev, até porque o Mokaev foi mandado embora. Esse é uma outra ponto da luta. Então, outro ponto também que quase deixou o Kape pelado lá numa situação, na hora que o Kape tentou sair pra perna no segundo round, ele quase deixou o Kape pelado, arrancando os shorts dele todinho. Foi uma coisa constrangedora o Mokaev. O que aconteceu pós-luta? Dana White chegou... primeiro, o Mokaev foi pra entrevista coletiva e ele falou que os matchmakers do UFC queriam que ele tirasse menos quedas na luta. Que eles não iam renovar o contrato dele se ele tirasse mais quedas. E isso foi difícil, isso pareceu desculpa também para não conseguir entrar em quedas contra o Manel Kape, pareceu uma desculpa. Mas eu fiquei, nossa, estranha a situação. Teve até alguém no Twitter que comentou assim, isso aqui é grotesco, isso aí é criminoso, isso não pode acontecer, um lutador ser impedido de fazer seu próprio jogo e tal. E aí chegou o Dana White e literalmente, durante a coletiva, ele falou que o PFL ia ficar feliz por receber um lutador invicto no plantel deles. E meio que deu uma pé na bunda do Mokaev, que pra mim fiquei bem impressionado, lutadores que eram de alto nível. O Mokaev vai ser campeão ainda de alguma coisa a longo prazo, e eu acredito que ele tem que melhorar muito o jogo dele, mas ele é muito novo e muito talentoso e aprende mais, ele melhorou bastante da última luta para essa luta agora. Então não acho uma estratégia não comercialmente positiva para o UFC, mas eu acho que os danos que ele traz para a empresa, eu fiquei sabendo que ele é difícil de negociar, que ele é briguento, essa imagem de que ele briga na rua e que ele quer dar cabeçada no outro, recebe cabeçada, essas confusões todas. Essas confusões acabaram somando mais o fato dele não ser um bom negociador, e o UFC mandou ele embora. Muito puto. Fiquei impressionado. Acho que temos que descobrir mais sobre isso, mais fofoca, porque eu achei um movimento diferente do UFC e não tradicional. O UFC sempre mantém os seus atletas promissores e dá pra eles, a gente vê com o Perry Pimblett, né? Dá pra eles encaixes perfeitos para que ele chegue no topo. E o Mokaev já estava perto do topo, muito perto do topo, um degrau, talvez, ou outro degrau, talvez até disputar o cinturão na próxima luta contra o Pantoja, entendeu? E ele foi sacado dessa posição e mandado ele embora. Fez essas 4 lutas no UFC e foi mandado embora, agora sem renovação de contrato. Muito, muito estranho. A próxima luta que eu quero falar é da Molly McCann. Molly McCann, nossa querida amiga do Perry Pimblett. Ela até parece o Perry Pimblett, até. É uma versão feminina do Perry Pimblett. E a Bruna Brasil. A Bruna Brasil veio com o Caio Borralho no seu corner, né, como head coach da Fight Nerd. Achei bem interessante, bem diferente. E me pareceu que tiveram uma estratégia muito bem feita. Tudo que a Bruna Brasil fez parece que foi muito bem arquitetado, e sentado, e analisado, porque a Molly McCann lutava até na categoria de cima, é uma lutadora que precisa encurtar a distância, porque ela é pequena,
Então ela precisa encurtar descanso para colocar o boxe dela, que é muito bom, e o jiu-jitsu deles são muito bons também, o jiu-jitsu da equipe toda do Paddy Pimblett. Então ela precisa colocar o boxe dela no curta distância. E pegou a Bruna Brasil, que era uma atleta que sabia chutar, mas tinha dificuldade até em manter distância na luta, nas lutas antigas dela. E fizeram um trabalho perfeito. A Bruna Brasil foi incrível. Toda vez que a Molly McCann aproximava, ela soltava uma joelhada no plexo dela, entendeu? Uma coisa muito forte. Teve até um chute baixo no início da luta, nunca tinha visto isso no MMA feminino, mas aconteceu um chute baixo que sentiu, porque a intenção era pegar na posição na barriga, por ela ser mais curta e ser mais pesada também, mesmo a Bruna Brasil sendo maior, era mais pesada, ela, talvez ela sentisse mais por causa do corte de peso. Então, o foco foi na barriga e em cima também, muito interessante mesmo. Acho que a Bruna Brasil deu um grau, deu um salto na próxima luta, bateu na favorita, na casa dela, entendeu? Na mulher que era apaixonada, que vinha com hype junto com o Paddy Pimblett, assim, sabe? Tinha os dois ingleses mais populares, eu me arrisco a dizer que eram ela e o nosso queridíssimo Paddy Pimblett, porque o Aspinall não é tão popular assim quanto os dois, e o Leon Edwards, infelizmente, não é tão popular em lugar nenhum no planeta, mas eu gosto dele como lutador. E foi no segundo round que deu os knockdowns, né? Que deu um knockdown na parte do chute do plexo, ela baixou, um flashdown, depois deu um bom golpe no final do round, ela baixou completamente, deitou, e aí faltou talvez inteligência da Bruna Brasil em bater na região da linha de cintura. Tipo o que aconteceu com o Peter Yan e o José Aldo, quando ele acertou um gancho, acho que se não me engano foi um gancho, na linha de cintura do José Aldo, e o José Aldo caiu, e em vez de ele bater na cabeça do José Aldo, ele bateu no corpo em posição do chão. Isso é muito interessante, que poucos lutadores pegam essa malandragem. É bater no lugar que está mais machucado, no caso, para você conseguir ganhar mais os pontos e conseguir incentivar o juiz a colocar para acabar a luta, né? Mas eu gostei bastante. Toda vez que a Molly McCann crescia na luta, ficava mais perto, dava um golpe, a Bruna Brasil, um tip nela, uma joelhada nela, saía, circulava, bem bonito, muito interessante, boa lutadora e um prospecto muito positivo na categoria peso palha do UFC. Muito bom, que continue assim, continua com o head coach com o Caio Borralho, que é um grande lutador e muito inteligente, e que continue sendo essa promessa do MMA feminino brasileiro. Eu quero falar sobre o Allen contra o nosso querido Giga Chikadze. O Giga é um lutador muito talentoso, mas assim, muito talentoso. Lutou no K1, lutou Glory, lutou um monte de coisa, que ele é um cara talentoso. Os chutes dele são absurdos, muito rápido, a perna da frente dele é muito solta, a perna de trás é muito solta, então é meio até estranho você lutar contra ele, assim, porque ele é um lutador que é realmente muito difícil. E o que aconteceram? Encaixaram pra ele um lutador canhoto, que é o Allen. Então você ficou assim, nossa, vai ser perfeito. Quando você luta canhoto contra destro, os chutes no corpo e na cabeça são o que define a luta. E quando destro contra destro, canhoto contra canhoto, os chutes na panturrilha e na perna são os mais fortes, né? O que pega o melhor, no caso. O Giga Chikadze começou muito bem o round, atropelando o Allen. O Allen caçou ele girando ali, muito bonito, muito rápido no octógono. E aí eu falei assim, nossa, vai ser um atropelo pro Giga, vai ser uma coisa muito fácil pro georgiano. No segundo round, a mão esquerda do Allen começou a entrar muito bem. Ele pisava por fora e dava a mão no meio da cara do Giga Chikadze. Você vê até os vídeos, ele tá com o nariz quebrado. O Chikadze falha que no final do primeiro round ele machucou o ombro. Não vi nenhuma dificuldade ali, pode ter sido que ele machucou o ombro de verdade, acredito que ele tenha machucado o ombro de verdade, mas não sei se foi o fator predominante para que ele perdesse a luta. Para mim o fator predominante foi o gás, cansou, não conseguia se movimentar mais, aqueles saltos espetaculares, aquele andar perfeito em volta do octógono de bailarina, acabou. E aí ele foi atingido muito na cabeça. O que aconteceu com o Kevin Carter, a mesma coisa. O boxe dele defensivo é muito ruim para lutadores que lutam em linha. Se desse o Max Holloway pra ele, ele ia apanhar demais. Acho que o Max Holloway bateria até o recorde de golpes na cabeça que ele fez, os golpes significativos que ele fez contra o Qatar, sabe? Bateria muito nele. Ele tem dificuldades em absorver golpes em relação a jabs direto, que entram muito fácil nele. E o Allen foi esperto pra isso, que vinha de 12 voltas seguidas. O Allen, uma grande promessa, mas deram pra ele o Max Holloway, que é o demônio na terra. Fui filho da putagem com ele. Mas o Allen se recuperou, foi muito bem. Uma coisa que deixou muito indignado
foi que entre o segundo e o terceiro round, o corner do Allen falou que tava 2-0 pra ele. Isso é errado. Isso é até um jeito de você induzir o erro pro seu atleta, entendeu? Não estava 2-0, estava 1-1 e o Allen precisava ganhar o terceiro round para conseguir ganhar a luta. O que aconteceu foi que o Allen não parou e não puxou a breca. Se ele falou assim, eu não vou perder, vou tentar não ser nocauteado e vou ganhar essa luta de qualquer jeito. Se ele abaixasse um pouco a expectativa, ele teria sido perdido essa luta, porque o terceiro round foi menos parelho do que eu achei que seria, mas foi um round ok. Foi um round bem legal, não colocou pra baixo, mas foi muito legal. Agora, a luta do Duncan contra o nosso Obama. O nosso Obama. Obama, Gregor, Robocop. As mãos do Gregor estavam muito boas, muito boas. Ele foi pra lutar MMA. O Duncan foi pra lutar kickboxing com ele. O Duncan sempre pega as pessoas nesses golpes giratórios que ele tem. Ele tem muita força, muito vigor. Você vê que ele é grande. E aí casaram ele com, na minha opinião, um dos atletas mais fortes da categoria de 84 quilos. Não sei o porquê e o motivo de casarem ele. Fisicamente eles são muito parecidos, até confundi algumas vezes ali. E casaram ele com um cara muito forte. Se tivesse casado ele com um lutador que seja mais fraco que ele, talvez ele tivesse deitado e rolado na Inglaterra. E era uma promessa também. Acabaram que casaram ele com o Gregor Robocop, que não faz nenhum sentido. Atrasou a vida do Duncan. E aí ele vai ter que dar uns 3, 4 passos atrás, que nem aconteceu com o Petrosyan. Não sei se ele é enxergado pelos matchmakers do UFC como um prospecto. E aí eles simplesmente dão pra ele o lutador que tem que lutar. A pior luta possível. Porque eu achei muito estranho derem ele pro Robocop. O Robocop jantou ele em pé, jantou ele no chão. Entendeu? Tem dificuldade pra defender queda. Melhor em pé, o Robocop foi melhor em pé, melhor no chão. Ele tentou uma hora ali que o Gregor derrubou ele, dar um chute giratório diferente no chão, muito bonito mesmo, mas não deu certo. E o Gregor, de novo, indo pra frente, marchando pra frente, parecia a Molly McCann que deu certo, entendeu? Marchando pra frente, colocando o boxe, colocando pra baixo, inteligentíssimo, e o Duncan sentiu as mãos do Robocop. É sempre bom falar isso, o Robocop, depois daquela derrota pro Bruno Huck, se recuperou. Mas eu acho que ele tem mais potencial que até o próprio pessoa que venceu ele, porque eu acho que ele é maior na categoria. E lá em cima, isso importa bastante. Eu acho que o Robocop tem que entrar no ranking, tem que ser o 15º no mínimo agora, mesmo não sendo uma luta com alguém com ranking. Eu acho que tem que ser casado com alguém top 15 rápido, assim, porque ele merece estar lá dentro, ele merece ser top 15 do UFC. Ele é um top 15 de fato. Agora vamos falar sobre o Paddy Pimblett. Eu vi uns reviews assim na internet, que o Bobby Green ia amassar o Paddy Pimblett. E todo mundo imaginou isso, por quê? O Bobby Green, o King Green, é bom de grappling. Ele começou no grappling, ele era um lutador de grappling no caso, e migrou para MMA. Acabou que todo mundo imaginava que ele ia defender as quedas do Paddy Pimblett, que tem um jiu-jitsu muito bom, e ia dar um cacete no Paddy Pimblett em pé. Só que o Paddy Pimblett tava muito forte, muito forte. Sentiu, o Bobby Green sentiu a mão no Paddy Pimblett, ficou meio assim e teve a brilhante ideia de dar uma queda num cara que tem um jiu-jitsu melhor que o dele. E deu uma queda horrível, horrorosa, caindo, colocando o pescoço para tomar uma guilhotina. O Paddy Pimblett pegou na guilhotina, a guilhotina deu sorte, que a guilhotina passou pela perna dele, então ele conseguiu transicionar pro triângulo e fez o Bobby Green dormir. Acho que quebrou o braço também, o Bobby Green. Então, além disso, dormiu, acho que quebrou o braço, e agora o Paddy Pimblett está no ranking do UFC. Uma coisa muito maluca. O Bobby Green não era pra estar no ranking do UFC também. Eu lembro que ele ganhou uma luta contra, não me lembro quem, um lutador muito famoso, acho que Tom Brady. Não sei se foi Tom Brady. Um lutador de meio de tabela, um lutador que tinha uma promessa muito grande e acabou subindo para esse ranking. Só que não é um lutador do top 15 do UFC. Já mostrou isso contra o Jalin Turner, já mostrou isso contra o próprio Islam Makhachev, até mesmo contra o Jim Miller. Não é um lutador de top 15 do UFC, mas é um grande personagem. Espero que continue no UFC, porque ele sempre traz lutas interessantes. Ou ele apanha, ou ele bate. Então, continua. E agora o Bobby Green, o Paddy Pimblett, precisa ser casado com um lutador do top 10 ou do top 15, não sei. Se o UFC quiser machucar o garoto,
eu casaria ele com o nosso queridíssimo Rafael Fiziev. Mas o UFC não vai fazer isso. O Fiziev não vai voltar, perdeu pro com aquela luta que ele machucou o joelho, mas não vai fazer isso. Eles vão casar ele com o Renato Moicano, que vai lutar contra o Benoit Saint-Denis na França. Acredito, eu gosto muito do Renato Moicano, uma das pessoas que eu mais acompanho aqui no YouTube. O Renato Moicano é uma pessoa espetacular, um lutador muito bom e um baita analista do UFC. Um cara muito inteligente, um Renato Moicano, muito inteligente. Mas eu acho que ele perde essa luta, porque eu acho que o grande forte do Renato Moicano é o grappling. Acho que o grappling dele é um dos melhores da categoria. Talvez não é melhor que o Islam Makhachev e não é melhor que o próprio Charles do Bronx. Mas eu acho que é o top 3 de grapplings da categoria, assim, do top 15, sabe? E eu acho que ele vai perder pro Benoit Saint-Denis, porque o Benoit Saint-Denis tem uma base de judô, defende bem as quedas, e eu acho que não vai conseguir quedar o Benoit Saint-Denis. E em pé, eu acho ele melhor, o Benoit Saint-Denis, que o Renato Moicano. E no caso, eu casaria essa luta pra ele. Acho essa luta muito difícil pros dois, porque aí eu acho que eles vão se anular na parte do chão. Eu acho que o Renato Moicano é até melhor que ele no chão, que o nosso Paddy Pimblett. Mas vigor físico, idade, isso também influencia. Acho que vai ser uma luta de kickboxing, de grapplings. E aí, não sei se o Paddy Pimblett está pronto ainda para conseguir lutar em pé com uma pessoa que é do top 15 do UFC. Não sei ainda. Mesmo ele sendo muito forte, muito musculoso, tem muita força, não sei se ele tem essa capacidade. Então, vai ser um bom teste para ele. Um lutador que não é um striker, mas é do top 15 e que tem um nível muito bom. Espinal versus Blade. Um atropelo, uma surra. Já era pra ter sido uma surra na primeira luta. Só que não aconteceu, porque acabou se machucando o joelho, o Espinal. É difícil lutar com o Espinal. Ele é um lutador de outra prateleira. Acho que se casarem com ele qualquer lutador do UFC, ele é favorito. Hoje em dia ele é favorito contra todo mundo. Favorito contra o John Jones, favorito contra o Poatan, favorito contra o Francis Ngannou, favorito contra qualquer pessoa que volte para o MMA, lutadores da PFL, todo mundo que casar ele, Ryan Bader, qualquer pessoa que casar com ele, ele vai atropelar. Porque ele tem as mãos muito rápidas. Isso vem do treinamento que ele fez com o Tyson Fury, na época que ele foi fazer sparring com o Tyson Fury. Ele tem as mãos muito rápidas. E isso para peso pesado é muito absurdo. Ele tem punch, ele tem as mãos rápidas, ele é jovem e ele tem queixo, o que é impressionante para um peso pesado. Ele aguenta porrada. Ele tomou uma porrada do Pavlovich que ele sentiu, abriu os olhos, mas ele não deitou. Qualquer ser humano deitaria com aquela porrada do Pavlovich. Ele não deitou. Não sei se é positivo a longo prazo, mas hoje, muito jovem, ele não é nocauteado. O queixo dele é muito bom. Precisa ter um golpe muito potente, um lutador muito forte para conseguir fazer isso com ele. Acho que o Poatan tem chance nesse caso, do Aspinall acreditar no seu próprio queixo e acabar vindo de forma atabalhoada para cima do Poatan e o Poatan conectar nele. Só que acho que essa luta não vai acontecer, mas fazer o quê? Foi um atropelo, derrubou o cara com jab, muito bom mesmo. Vingou nós fãs brasileiros que acreditavam no nosso talento e nossa maior promessa no peso pesado. E porque é difícil o Jailton malhadinho. E é difícil que o Jailton volte ali, porque ele não pegou ninguém, não pegou o Volkov, não pegou o Francis Ngannou, não vai pegar nenhum desses caras grandes assim para conseguir se credenciar, não vai pegar o Volkov, não vai pegar o Pavlovich, não vai pegar ninguém. Porque isso é uma coisa muito estranha do que pode acontecer. Eu casaria hoje Curtis Blades contra Jailton Malhadinho novamente, para tirar a dúvida do que foi aquela luta. Seria uma revanche. Casaria, já tá casado, né? Volkov e Cyril Gane na França. Quem ganhar não vai disputar o cinturão. Pode sentar e ganhar na próxima rodada, mas não vai disputar o cinturão. E faria uma semifinal entre Curtis Blades e Jailton Malhadinho, Volkov e Cyril Gane. Lutaram, o ganhador ganha com o ganhador do outro lado, e aí quem ganhar vai disputar o cinturão. Agora eu faria a luta principal, seria Espinal contra John Jones, mas isso não vai acontecer. O John Jones não vai ganhar do Espinal. Tá com medo, vai aposentar. Então eu acho que o caminho andado pro Poatan tentar o terceiro campeonato.
E não sei se o UFC vai fazer isso, porque depende muito do resultado contra o Ankalaev. O timing foi perfeito, mas o Aspinall não pediu o nosso queridíssimo Poatan. Então, acho que o Poatan vai ficar de sobra. Não vai ser nenhum reserva do luta do John Jones. Vai ficar de sobra. E vai esperar pelo menos mais uma rodada para lutar contra o Ankalaev. Se ganhar, continua. Se não ganhar, também esquece. Esse title shot direto. Vai ter que bater alguém lá em cima ainda. O categoria de peso pesado tem lutadores muito bons e que vai ser o futuro da categoria. O Aspinall, pra mim, vai ser o maior recordista de defesa de título do peso pesado. Fácil. Ele tem muito poder e é muito talentoso e é inteligente ainda por cima. Belal Muhammad, que fez a última luta agora contra o Gilbert Durinho, contra o Leon Edwards. O que eu vou falar dessa luta? Durante muito tempo, antes mesmo de lutar contra o Kamaru Usman, naquela primeira luta contra o Kamaru Usman do Leon Edwards, eu achava o nosso querido Leon Edwards muito apático. Então ele fez aquela luta contra o Nate Diaz, batia, voltava, não batia, ficava meio assim. Isso me irritava também nele. Mas ele é talentoso, ele tem muito talento. Só que esse fato dele ser muito talentoso, acaba que ele não tem o âmbito de ganhar. Ele tem uma apatia dentro dele, uma coisa que quando ele acha que ele vai perder, ele simplesmente morre assim, fica com a cabeça baixa, que não quer lutar direito, não aparece pra luta. E aí, no primeiro round, o nosso querido Belal Muhammad deu uma de Khabib Nurmagomedov, colocou ele 1000 vezes pra baixo. Muito forte, muito talentoso Belal Muhammad. Um jogo muito bom de aproximação, fôlego. Eu cansei vendo em casa, fiquei cansado aqui, entendeu? Colocou pra baixo. Aí no segundo round teve uma das quedas mais absurdas que eu já vi na história do MMA. Porque, assim, aquela da Jessica Batistaca é muito pior, assim, é mais visceral. Mas ele bateu muito firme a cabeça no chão, Leon Edwards, com a queda que deu o Belal Muhammad. Ele trocou, né? Tava vindo no double leg, trocou pro single leg, juntou as mãos e deu um capote no Leon Edwards absurdo. Ele caiu de cabeça no chão, uma queda olímpica, nível olímpico, assim, muito bom mesmo. O Leon Edwards recebeu o golpe, ficou meio grog, mas conseguiu levantar no final no round ainda. E é isso que eu falo, o grappling, o wrestling principalmente, é fundamental no MMA. Mesmo o jiu-jitsu sendo, pra mim, a arte marcial mais importante dentro dos esportes de combate, junto com o boxe, o grappling, o wrestling, no caso, é o que decide onde vai passar a luta. E o gás, isso é muito importante. Quem tem gás pra fazer o wrestling em 5 rounds, vai conseguir lutar em pé 5 rounds. Vai conseguir trocar jiu-jitsu 5 rounds. Porque é diferente o nível de gás dessas pessoas, que luta greco-romana, wrestling olímpico, wrestling colegial, wrestling da NCAA, é diferente. Leon Edwards vai ter que ser casado com um lutador de nível mais baixo. Acho que vão casar ele com o Jack Della Maddalena no Perth, talvez Austrália. Ele quer lutar até o final do ano, vai lutar na Austrália. E acho que vão dar um pepino pro nosso queridíssimo Belal Muhammad. Vai catar o Shavkat Rakhmonov, que é um demônio na terra. O cazaquestanês, ele é um demônio na terra. Eu acho que ele passa por essa, mas o Belal Muhammad mostra que tem que acreditar. O primeiro campeão da Palestina, que eu me lembro de esporte de combate palestino, uma coisa muito, muito importante, ainda mais pra situação que a gente vive hoje, né, que é um momento de guerra e tal. Ele falou do povo dele durante a entrevista, foi bem interessante, mas eu achei muito forte o jeito que ele lutou. Ele ganhou 4 rounds do campeão, assim, atropelando. Só deixou a desejar no último round, que acabou tomando a virada, sendo raspado no caso, e tomou 3, 4 cotoveladas que ficou sangrando. Ele podia ter ido pra casa com o rosto limpo, só que ele nos últimos 10 segundos ele tomou 2, 3 cotoveladas que abriu o rosto dele. Isso aí podia ter perdido a luta, no caso, porque o Leon Edwards tem esse mania de virar as lutas, vai que ele consegue acertar de novo, né, mais um raio, né, no mesmo lugar. Mas é isso, eu fiquei meio impactado com essa vitória que eu não esperava. E é isso. Essa foi o meu comentário de hoje, minha parte de opinião, falando sobre as lutas. Falei também sobre um pouquinho no futuro. Vou fazer mais vídeos sobre esse, em vários formatos, principalmente nesse formato mais aberto, falando do que vem na minha cabeça, de forma natural. Tem os meus roteiros aqui, mas eu não sigo eles de forma organizada e tal.
Eu sou estudante de jornalismo no 7º semestre da Unipampa. Eu sempre gostei de dar opinião sobre as coisas, bem chatinho. E o canal tem como objetivo me deixar explicar e falar o que eu tô sentindo, porque às vezes eu não tenho ninguém para conversar e eu preciso colocar isso para fora. Então essa é a função do canal. Então é isso, tchau. Vou voltar daqui a pouco com outros conteúdos, talvez uma resenha literária, que eu li agora, um livro, do Kafka, né, o Metamorfose, ou depois talvez uma parte sobre política, fazendo uma análise sobre a abertura das Olimpíadas, não sei. Então vou estudar ainda um pouquinho nos últimos 3 dias aqui próximos para lançar um outro vídeo no canal. Tchau, tchau. Obrigado.